Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a 20ª semana de atividades e o tema dessa semana são os tecidos. O que são tecidos? Os tecidos são estruturas formadas por conjuntos de células iguais ou diferentes entre si que vão exercer uma função específica. Eu já falei para vocês no vídeo sobre as células, sobre os níveis de organização que formam um ser vivo. Ele sempre começa com uma célula. A célula vai se unir e vai dar origem aos tecidos. O conjunto de tecidos vai formar os órgãos, que por sua vez vai formar os sistemas, até no final formar o organismo. Eu coloquei como exemplo a célula muscular. O conjunto de várias células musculares vão formar o tecido muscular. Esse tecido vai dar origem aos órgãos. Como exemplo, eu coloquei a bexiga. A bexiga é um órgão que faz parte do sistema excretor ou sistema urinário, que é formado por vários órgãos que vão atuar em conjunto para que esse sistema funcione. E o conjunto de todos os sistemas do nosso corpo forma o organismo, que é quem nós somos. A ciência responsável pelo estudo dos tecidos recebe o nome de histologia. Existem 4 tipos de tecidos: epitelial, muscular, nervoso e conjuntivo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O tecido epitelial é formado por células que se sobrepõem, ou seja, que se encaixam umas nas outras, e essas células são chamadas de justapostas. A principal função do tecido epitelial é o revestimento do nosso corpo, que cria uma barreira protetora contra a entrada de micro-organismos, como por exemplo a nossa pele, que é formada por tecido epitelial e ela age como uma proteção contra a entrada de agentes externos no nosso corpo. Além disso, o tecido epitelial é responsável pela liberação de substâncias, que a gente vai falar já já. Além disso, ele também está relacionado com o sentido do tato, que está presente na nossa pele. É um tecido que não apresenta vasos sanguíneos, ou seja, é chamado de avascular. Alguns exemplos de estruturas formadas por tecido epitelial são a nossa pele, que eu já falei, e as membranas que revestem o nosso estômago e outros órgãos internos. De acordo com a sua função, o tecido epitelial pode ser classificado em 2 tipos: tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. A gente vai falar sobre os dois agora. O tecido epitelial de revestimento, como o próprio nome já diz, tem a função de revestir a superfície externa e interna dos órgãos do nosso corpo. Quando ele reveste a superfície externa, ele é chamado de serosa, como por exemplo o tecido epitelial que forma a nossa pele. Quando ele reveste a superfície interna, ele é chamado de mucosa, como por exemplo o tecido epitelial que reveste o nosso estômago, que reveste a cavidade da nossa boca, são exemplos de mucosas. De acordo com o formato das suas células, o tecido epitelial de revestimento pode ser classificado em 3 tipos principais: pavimentoso, cúbico e colunar. O pavimentoso é formado por células planas, o cúbico é formado por células do tipo cubo e o colunar é formado por células em formato alongado. Como vocês podem ver na imagem, a gente tem os 3 exemplos que eu acabei de citar. Tecido epitelial glandular. Esse tecido é formado pelas glândulas. Glândulas são conjuntos de células responsáveis pela produção de secreções, que podem ser utilizadas em outras partes do corpo ou eliminadas para fora do organismo. As glândulas, elas vão ser classificadas em 3 tipos, de acordo com o destino dessas secreções que eu falei: exócrinas, endócrinas e mistas. A gente vai falar sobre as 3 agora. As glândulas exócrinas, elas produzem substâncias que vão ser jogadas para fora do nosso corpo por meio de um canal. Esse canal pode ser chamado de ducto. Então, glândula exócrina apresenta um canal que é responsável por jogar essa substância, essa secreção, para fora do nosso corpo. Como exemplo, a gente tem as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, que sai para fora do nosso corpo pelos poros. As glândulas lacrimais, que produzem a lágrima, que a gente também vê saindo fora do nosso corpo. As glândulas salivares, que produzem a saliva, que ajuda no processo
de digestão do alimento na boca, as glândulas mamárias, que são responsáveis pela produção do leite, e as glândulas sebáceas, que produzem o sebo natural que dá a hidratação e oleosidade para a nossa pele. Todas essas glândulas são exócrinas porque elas liberam secreções para fora do nosso corpo. Já as glândulas endócrinas, como o próprio nome diz, endo significa dentro. Ou seja, elas não possuem ductos ou canais, igual as outras que eu acabei de falar. E além disso, elas produzem substâncias que são chamadas de hormônios e são lançados diretamente nos vasos sanguíneos. Então, a diferença da glândula endócrina para a exócrina é que a exócrina possuía ducto e essa não. E a exócrina liberava substâncias, secreções para fora do nosso corpo e a endócrina não. A endócrina produz hormônios que são liberados na nossa corrente sanguínea. Alguns exemplos são as glândulas da tireoide, os testículos, que são responsáveis pela produção do hormônio testosterona, os ovários, que produzem os hormônios femininos, e a hipófise, que produz uma série de hormônios que atuam no nosso corpo todo. Além disso, essa imagem abaixo representa todas as glândulas que nós temos no nosso corpo e que são responsáveis por produzir hormônios que vão ser liberados na nossa corrente sanguínea. Já as glândulas mistas, elas vão possuir tanto regiões endócrinas quanto exócrinas ao mesmo tempo. Por exemplo, o pâncreas, que libera hormônios na corrente sanguínea, fazendo a função endócrina, e ao mesmo tempo ele libera suco pancreático no duodeno, fazendo a função exócrina. Recapitulando o que a gente aprendeu até agora. O tecido epitelial tem as funções de revestimento e proteção, liberação de substâncias, que são as secreções e os hormônios, e também faz parte do sentido do tato, que está presente na nossa pele. Ele pode ser de dois tipos, o tecido epitelial, de revestimento ou glandular. O tecido epitelial de revestimento pode ser formado por células do tipo pavimentosas, que são mais planas, cúbicas, que o próprio nome já diz, ou colunares, que são mais alongadas. Já o tecido epitelial glandular, ele é formado por glândulas, que podem ser exócrinas, que são aquelas que liberam secreções para fora do corpo, endócrinas, que produzem hormônios e liberam na corrente sanguínea, ou mistas, que realizam as duas funções, como é o caso do pâncreas. Tecido conjuntivo. Diferente do tecido epitelial, que apresentava células justapostas, ou seja, encaixadas umas nas outras, o tecido conjuntivo não apresenta células unidas e é formado por uma grande quantidade de vasos sanguíneos e terminações nervosas, diferente também do tecido epitelial, que não apresentava vasos sanguíneos. As principais funções do tecido conjuntivo são preenchimento dos espaços entre os órgãos, dar suporte e apoio ao tecido epitelial e ao tecido muscular, fazer a união entre os músculos e os ossos, proteger os órgãos internos, auxiliar na troca de nutrientes pelo corpo e ajudar na defesa e proteção do organismo. Classificação do tecido conjuntivo. Ele pode ser classificado em 4 tipos de acordo com o material e com o formato das células que o compõem. Esses 4 tipos são tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido adiposo e tecido sanguíneo. A gente vai falar agora um pouquinho sobre cada um deles. O tecido cartilaginoso também é conhecido como cartilagem. Ele é rígido, flexível e formado por células que são chamadas de condrócitos. Ele não apresenta nervos nem vasos sanguíneos e relaciona-se com a formação e crescimento dos ossos. Além disso, ele auxilia no deslizamento dos ossos uns sobre os outros e também está associado à absorção de impactos. O tecido cartilaginoso ele é encontrado no nosso nariz, na traqueia, nos brônquios, na orelha externa, entre outras partes do nosso corpo que vocês podem ver na imagem. Além disso, ele está presente nos discos que ficam entre as vértebras da nossa coluna vertebral. Além disso, o tecido cartilaginoso forma o esqueleto de alguns animais, como os cações, tubarões e raias, que fazem parte do grupo dos peixes cartilaginosos.
O tecido ósseo é o principal constituinte do nosso esqueleto. Além disso, ele possui como funções principais a proteção e a sustentação dos nossos órgãos. É importante para a produção de células do sangue, serve de apoio para os músculos, potencializando a movimentação do corpo, e atua como um depósito de cálcio, usado para o bom funcionamento do nosso organismo. Como vocês podem ver na imagem ao lado, que mostra o tecido ósseo, esses pontinhos brancos são chamados de osteócitos, ou seja, eles são as células que formam o tecido ósseo. Tecido adiposo. Ele é formado por células de gordura, que são chamados de adipócitos, como vocês podem ver na imagem ao lado. Esse tecido encontra-se distribuído em todo o corpo e as suas funções são fornecer energia e preencher os espaços entre outros tecidos. Ele também atua como isolante térmico para animais de regiões muito frias, como por exemplo a morsa, o urso polar, o leão marinho, as focas, entre outros animais. Essa camada extra de gordura ajuda eles a se protegerem do frio excessivo. Tecido sanguíneo. Esse tecido é formado pelo sangue, que por sua vez é formado por 3 tipos de células. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, que vocês podem ver na imagem, são essas arredondadas. Elas têm a função de transportar o oxigênio para o sangue. Já os leucócitos, ou glóbulos brancos, que estão representados pelas essas bolinhas brancas na imagem, são células de defesa do organismo. Já as plaquetas auxiliam na coagulação do sangue, ou seja, quando você machuca, ela imediatamente começa a agir na região do machucado, evitando sangramentos. Uma pessoa adulta tem em média 5 litros de sangue no corpo. Recapitulando, o tecido conjuntivo tem as funções de preenchimento entre os órgãos, sustentação e apoio, defesa e transporte de substâncias pelo corpo. Ele pode ser classificado em 4 tipos: cartilaginoso, ósseo, adiposo e sanguíneo. Tecido muscular. Esse tecido é formado por uma série de fibras alongadas, que são chamadas de fibras musculares, e elas têm como característica principal a capacidade de contração muscular. O tecido muscular pode ser classificado em 3 tipos: estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado ou liso. O estriado esquelético, como o próprio nome já diz, está associado ao nosso esqueleto e faz parte da movimentação do nosso corpo porque ele dá sustentação aos músculos. Além disso, ele possui contração voluntária. Isso significa que eu consigo controlar o movimento desse músculo, por exemplo, contrair ou relaxar os músculos do braço. Já o estriado cardíaco é encontrado apenas no nosso coração e ele tem contração involuntária, ou seja, nós não controlamos as batidas do nosso coração, o movimento desse músculo cardíaco. Já o tecido não estriado ou liso, ele é encontrado em órgãos internos, como por exemplo o nosso intestino, e ele possui contração involuntária, ou seja, nós também não temos controle sobre esses movimentos. E por último, o tecido nervoso. Esse tecido é responsável por formar o nosso sistema nervoso. Ele se destaca pela função de responder rapidamente aos estímulos do meio externo e interno. A principal célula do tecido nervoso é o neurônio, que vocês podem ver na imagem à direita. Ele é responsável por causar e por conduzir os impulsos nervosos. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos e até a próxima!